As leis de Newton, ou princípios da dinâmica, permeiam todo o estudo da física. São a base para que se entendam os mais diversos fenômenos. Eu quero trazer para você aqui a apresentação destas leis, não necessariamente naquela ordem, primeira, segunda e terceira, mas de uma forma que você consiga compreender conceitualmente o significado de cada uma delas. Então, acompanhe o nosso vídeo. Quer aprender física? Se inscreva no nosso canal. Ative as notificações apertando no sininho, que sempre que um vídeo novo for lançado, você vai ser avisado para assistir a nossa aula. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu joinha que vai poder ajudar o nosso canal. Também te convido, se quiser adquirir um curso de mecânica para o Enem e para vestibulares, a gente tem aqui o link embaixo para que você possa acessar. Vamos continuar que a gente ainda tem muito a aprender. A primeira coisa que você precisa saber antes de entrar no âmbito das leis de Newton é quais são as características dos movimentos. Uma primeira característica relevante se chama vetor velocidade. O vetor velocidade representa a rapidez com que um objeto muda de posição, se desloca. Então, quanto maior a rapidez com que ele muda de posição, com que ele se desloca, maior o valor da velocidade. Agora, este vetor velocidade também indica a direção e o sentido deste movimento. Cuidado, para que dois movimentos sejam idênticos, eles devem ter a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo valor de rapidez de deslocamento. Agora, se este movimento sofrer transformações, o que significa transformar um movimento? Significa modificar o valor da velocidade, modificar a direção da velocidade, ou até modificar o sentido da velocidade, ou seja, modificar o vetor velocidade. E sempre que este vetor velocidade se modifica, a gente tem uma transformação do movimento que está relacionada a uma grandeza chamada aceleração. Esta aceleração representa a rapidez com que varia o vetor velocidade. O que isso quer dizer? Se este vetor velocidade mudar de direção, sentido ou de módulo ou de valor, vai haver aceleração. E esta aceleração vai ter também direção e sentido. Matematicamente, ela seria a variação do vetor velocidade dividido pela variação do intervalo de tempo. Se você quiser o valor da aceleração instantânea, você precisa usar o tal do limite. Mas a gente não vai precisar disso por enquanto. Sabendo destas duas características do movimento, o vetor velocidade, que caracteriza o movimento, e o vetor aceleração, que caracteriza transformação no movimento, a gente pode ir adiante. Quero salientar agora que força é um vetor que representa interação. E quando você vai falar de interação, cá comigo, você deve gostar pelo menos de língua portuguesa, de linguagens. Bem, interação é a ação entre duas coisas que vão interagir, e se existe interação, sempre há uma ação e uma reação. É aqui que começa a terceira lei de Newton, e não a primeira. Nós vamos, na hora que definirmos força, conseguir representar a terceira lei de Newton, na hora que nós definimos força como um vetor que representa a interação entre dois corpos. Então sempre vai ser necessário, nessa definição de força original, a existência de dois corpos. E para toda ação há uma reação. E cuidado, a ação e a reação sempre estão em dois corpos diferentes. Como assim? Se você vai interagir com algum colega, você vai provocar uma ação que vai atingir o seu amigo, né? Uma palavra, uma frase, esta frase vai atingir o seu amigo e ele vai reagir. A reação que ele tiver, a mensagem que ele vai te passar, vai interagir com você, vai atingir você. Então a ação e a interação, cuidado, sempre atuam em corpos diferentes. Fisicamente falando, nós dizemos que para toda ação há uma reação atuando em corpos diferentes, estes dois corpos que estão interagindo entre si. Uma interação interessante é aquela que se faz quando se está patinando. A gente pode ter uma patinação artística, onde uma dupla pode vir a executar diversos tipos de movimento. Suponha agora que esta dupla esteja de mãos dadas, mas um vai empurrar o outro. Nesta história,
você vai ver, um empurra o outro. É impossível você empurrar alguém sem acabar sendo também empurrado. É aí que entra a terceira lei de Newton, esta interação. Você vai aplicar uma força e neste aplicar de força você vai interagir. E esta interação vai provocar o que nós chamamos de mudança no movimento. A velocidade representa um movimento, a aceleração representa uma alteração, uma mudança no movimento. Então, a força seria o agente físico que representa a interação, podendo ser capaz de provocar uma mudança no movimento. E neste caso aqui, os dois vão ganhar movimento, eles que estão em repouso. Mas, por enquanto, não é a respeito disso que eu quero falar. Eu quero falar a respeito da ação e da reação. Se você fizer uma força F que vai ser aplicada sobre a garota irá fazer sobre você uma força de mesma intensidade, mesma direção, mas em sentidos opostos essas duas forças estarão. Então, mais uma vez, cuidado, esta força F, ela atua na garota, enquanto que a força menos F, ela atua no rapaz. Por esse motivo, não tem o menor perigo de uma ação anular uma reação. Aqui, a ação atua em um corpo, a reação atua em outro corpo, e este par de forças vai existir porque as forças representam a interação entre corpos, e pelo que a gente está vendo, é o agente físico capaz de alterar o movimento. Mas, Douglas, tudo bem, entendi a ação e reação. Ela acontece, inclusive, à distância. Um caso tradicional que a gente vê é o caso da maçã de Newton, que diz a história que caiu sobre a cabeça dele e o iluminou para enunciar as suas leis. Bem, uma coisa é certa, a Terra atrai esta maçã à distância. Antigamente se usava o princípio da ação à distância, ou seja, uma força pode atuar mesmo que à distância. Atualmente a gente já usa um outro conceito que é a força mediada por um campo. Mas isso é um papo para o outro momento. O planeta Terra faz uma força atraindo a maçã. Acredite, a maçã faz no planeta Terra uma força de mesma intensidade, mesma direção, mas de sentido oposto. Opa, então se a Terra me puxa, eu puxo a Terra? Sim. Douglas, por que a Terra não vem? Porque, como eu havia dito, a força da ação é a mesma da reação. A massa da Terra é tão grande que essa força mal consegue mexer com a Terra. Mas é aí que entra a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton também é conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. Ele é fundamental porque ele vai englobar, inclusive, a primeira lei de Newton. Mas calma, a gente vai chegar lá. Você se lembra que eu disse que a força é o agente físico que altera o movimento e se altera o movimento, ele provoca aceleração. Você pode ter várias forças atuando sobre um objeto. Quando várias forças atuam sobre ele, se você quiser saber como vão ser as alterações no movimento, você vai precisar calcular o que nós chamamos de a força resultante. A força resultante é a soma vetorial de todas as forças que vão atuar sobre aquele objeto. Soma vetorial, cuidado, não é uma soma algébrica, envolve a análise do valor, dos ângulos, da direção, do sentido, enfim, e das intensidades. Nós aqui não vamos entrar neste mérito, nós vamos entrar no mérito de como a gente pode enunciar a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton tem uma relação com uma outra propriedade da matéria. Mas vamos começar. Você concorda comigo que se a força ela é o agente físico que altera o movimento, provoca mudança no movimento, então ela tem uma relação direta com a aceleração? Foi isso que o nosso querido Isaac Newton fez, mas nós temos algo a mais a considerar.
Newton ele não trabalhou com a ideia da aceleração, ele trabalhou com a variação do momento linear ou da quantidade de movimento. Mas aí também é um papo para outra hora. Vamos primeiro a este enunciado mais comum da segunda lei de Newton. O valor da aceleração que um objeto vai adquirir é proporcional à resultante das forças que vão atuar sobre este objeto. E vai ter, inclusive, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, a resultante das forças que atuam sobre um objeto vai te dizer para onde o objeto vai acelerar, como é que vai acontecer essa mudança no movimento, essa mudança na velocidade. Então, ao contrário do que muitos pensam, a força não está relacionada ao movimento em si, mas em alterações do movimento. Antigamente, Aristóteles pensava que para você manter um corpo em movimento era necessário uma força. Não é bem assim. Você precisa de uma força resultante se quiser acelerar um objeto. Aristóteles ele estava sob a ação do atrito. Ele estava considerando que se existe atrito entre o objeto e uma determinada superfície, a gente só consegue manter aquele objeto em movimento se nós aplicarmos uma força. Por quê? Porque se nós deixarmos de aplicar aquela força, o atrito vai frear aquele objeto. Mas veja, o atrito vai freá-lo, ainda demora um tempinho para esse atrito conseguir frear, caso o objeto já esteja em movimento. Então, cuidado, a gente não pode relacionar força à velocidade. A força está relacionada à mudança no movimento, à mudança da velocidade. Nós depois vamos enfatizar isso no estudo da primeira lei de Newton. Mas ainda temos uma outra história. Duas forças idênticas aplicadas em objetos diferentes podem causar acelerações diferentes. Como assim? Quando eu era mais jovem, havia dois veículos da Ford, cada um com um motor diferente, né? Mas os dois motores, desta vez, foram colocados iguais em carros distintos. Um deles era o Ford Ka, o outro era o Ford Focus. O Ford Ka todo mundo sabe que é um carro pequeno, o Ford Focus já é um carro grande. Colocaram o mesmo motor nos dois. Veja, um mesmo motor, uma mesma força. E o que foi mais interessante foi que, por razões óbvias, aquele que estava com o motor e tinha pouca massa, que era o Ford Ka, ele conseguiu acelerar com maior eficiência. Então fizeram uma corrida e o Ford Ka ganhou do Ford Focus, que era um carro maior. Por esse motivo, a gente vai falar, mas e o tamanho do carro é o que importa? Não, na verdade, nós estamos falando em uma propriedade do carro chamada massa. A massa é aquela propriedade escalar dos corpos, é uma propriedade extensiva escalar dos corpos que nos mostra o quanto esse corpo resiste à mudança de sua velocidade. Pode prestar atenção nisso. A gente pode dizer, inclusive, que a massa é uma medida da inércia de um corpo. Quanto maior a massa do corpo, mais difícil vai ser você fazer aquele corpo sair da inércia. Por esse motivo, nós podemos dizer que uma forma interessante de se enunciar a segunda lei de Newton é dizer que o vetor aceleração que este corpo vai adquirir depende da força, é proporcional à força, mas é inversamente proporcional à massa. Eu sei que é muito mais comum a gente enunciar esta equação de outra forma. Assim, a resultante das forças que atuam em um corpo pode ser escrita como igual à massa, que é uma grandeza escalar, multiplicada pela aceleração. Agora, olha que interessante. Vamos voltar aqui para o nosso exemplo da terceira lei de Newton. Imagine, por exemplo, que este rapaz ele tem uma massa de 90 quilogramas e esta garota ela tem uma massa de 70
quilogramas. Por conta da ação da força, eles vão estar sujeitos a acelerações diferentes. Como é a mesma intensidade de força, a gente pode garantir que dá para calcular o valor da aceleração. Suponha, por exemplo, que esta mocinha ganhou uma aceleração para a direita de 0,9 metros por segundo ao quadrado. Este rapaz terá ganho para a esquerda uma aceleração menor de 0,7 metros por segundo ao quadrado. Observe, quem tiver a menor massa vai ganhar uma maior aceleração, já que a força resultante é a mesma nos dois. Mas a força é a mesma. Douglas, falta agora a primeira lei de Newton. Como é que vai ser isso? Vem comigo. A primeira lei de Newton também é chamada de princípio da inércia. O que significa inércia? A gente nota que todo corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso, caso não haja uma força resultante atuando sobre ele. Agora, um corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, caso a resultante das forças que atuem sobre ele seja nula. Isso é uma relação para a primeira lei de Newton. Agora, qual seria a medida da inércia de um corpo? A gente diz que a massa é uma medida da inércia de um corpo, porque quanto maior for a massa de um objeto, mais difícil vai ser acelerá-lo. Agora, observe que a primeira lei está relacionada à segunda. A primeira lei de Newton, ela vai nos dizer que se a gente tiver uma resultante nula, então eu vou dizer que um corpo está sujeito a uma força resultante nula. Isso vai implicar uma aceleração nula. Opa! Se eu não tenho aceleração, não é que eu não tenho movimento, eu não tenho mudança no movimento. Entenda, o vetor velocidade que representa o movimento. Então, se eu não tenho aceleração, eu não vou ter mudança no movimento. Ou seja, se a velocidade for zero, ela vai permanecer zero. Se a velocidade for qualquer uma que seja, sei lá, 100 km por hora, ela tende a permanecer igual a 100 km por hora numa mesma direção, num mesmo sentido, quando a força resultante é igual a zero. Então, a primeira lei de Newton, o princípio de inércia, tem a ver com isso. E muitas vezes a gente esbarra neste princípio da inércia em algumas situações cotidianas. Faz de conta que isso daqui seja você no interior de um micro-ônibus, em pé, e este micro-ônibus começa a frear. Você e o micro-ônibus estão ambos em movimento e inicialmente com a mesma velocidade. Você acompanha o movimento do micro-ônibus, mas este micro-ônibus vai começar a frear. Ou seja, ele vai começar a percorrer distâncias menores à medida que o tempo passa no mesmo intervalo de tempo. Está notando que este ônibus aqui, ele está perdendo velocidade? No primeiro intervalo de tempo ele percorreu uma distância grande e no intervalo de tempo seguinte uma distância pequena. Agora vamos olhar você. Você vai tender a permanecer com a sua velocidade constante. Ou seja, se você estava percorrendo uma distância aqui neste primeiro intervalo de tempo, então você percorreu aqui uma determinada distância, a sua tendência no próximo intervalo de tempo, idêntico ao primeiro, percorrer a mesma distância. Então vamos fazer esta representação. Olha onde está você agora. Você terá batido sua cabeça na frente do ônibus. Então quando
um carro freia, você se sente jogado para frente, mas isso não está acontecendo. O que está acontecendo é que você, que não está sob a ação de força alguma, você está apenas sujeito à inércia, à continuação do seu estado de movimento, você vai percorrer a mesma distância, mas como o ônibus percorreu uma distância menor, você acaba colidindo, é aquela história, o ônibus para e você tende a permanecer em movimento. Isso também dá origem a um outro estudo chamado das forças inerciais, mas aí é um papo para um outro tempo. Se você gostou da nossa aula, deixe o seu joinha. Se você quer aprender mais sobre física, se inscreva no nosso canal e aperta o sininho que ativa as notificações para que sempre que um novo vídeo for lançado, você seja avisado. Então eu sou o professor Douglas e foi uma enorme satisfação e alegria estar aqui com você. Até um próximo encontro.